Olá, eu sou Fábio Karasiak, sou coordenador técnico do Treino Correto e hoje eu vou falar sobre exercícios realizados em clima frio. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas vantagens de fazer um treinamento no dia frio, sobre o que acontece com o nosso corpo fisiologicamente, sobre alguns riscos e algumas recomendações de realizar o exercício em clima frio. Conforme o frio e o inverno vão chegando, os nossos hábitos normalmente mudam. A gente acaba comendo mais, pois o corpo precisa de mais energia para conseguir manter a temperatura. Além disso, a gente acaba se exercitando menos por vários motivos. Como os dias são mais curtos, então a gente acaba ficando mais tempo em casa e tem menos tempo de sol, então a gente fica mais tempo no escuro. Além disso, essa baixa exposição ao sol acaba nos deixando mais tristes e depressivos, de verdade. A gente fica mais cansado, pois o nosso corpo precisa de mais energia, acaba gastando mais energia, trabalhando mais para manter a temperatura. Porém, alguns hábitos saudáveis devem se manter. Algumas vantagens de fazer exercício no clima frio são: o exercício aquece o corpo, logicamente. Além disso, o treino é mais tranquilo, porque as outras pessoas estão na casa delas, assistindo TV e comendo fundi. Então acaba ficando a academia mais vazia, a rua mais vazia e tudo isso. O exercício no frio nos ajuda a combater os excessos alimentares, do fundi que a gente come também, combate a depressão, equilibra o sono e queima mais calorias. Sim, pois o organismo está naturalmente queimando mais calorias para poder controlar a temperatura. No clima frio, o exercício não funciona da mesma maneira como ele funciona no calor. No frio, o exercício tem algumas particularidades fisiologicamente falando. Por exemplo, o frio causa vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos acabam ficando mais apertados. Isso dificulta a circulação e, consequentemente, dificulta o transporte de oxigênio através de todo o nosso corpo. Ele sobrecarrega o coração, porque a gente precisa de fazer mais força para passar o sangue por esses vasos mais estreitos. E, ainda sobrecarregando o coração, tem uma maior necessidade de circulação, pois a circulação também é responsável pelo controle de temperatura. Então tem que contrair mais forte para circular o sangue pelo organismo e controlar a temperatura. Essa sobrecarga de coração é tão real que, curiosamente, no frio, a quantidade de infartos aumenta. Tem pesquisas mostrando que quando a temperatura está abaixo de 14 graus Celsius, o número de infartos aumenta em até 30%. Além disso, por não ter oxigênio disponível, o nosso corpo acaba utilizando outras vias de produção de energia, como a glicólise anaeróbia. Isso pode levar a um aumento de lactato, da produção de lactato e de ácido lático. E por fim, o ar frio entrando no pulmão e nas vias aéreas pode favorecer o surgimento de gripes, resfriados e outras infecções respiratórias, como pneumonia, por exemplo. Independentemente das respostas fisiológicas, exercitar-se no frio tem seus riscos. Um desses riscos é a hipotermia, que é a situação que acontece quando o nosso organismo baixa da temperatura central de 35 graus Celsius. A nossa temperatura normal é entre 36,5 e 37,5. Quando desce além de 35,5, é considerado um quadro de hipotermia. Porém, um exercício de intensidade moderada, intensa, já deve ser suficiente para produzir o calor necessário para combater esse quadro de hipotermia. Exceto, claro, se a gente fosse exercitar em temperaturas extremamente frias, como menos 20 graus, por exemplo, mas eu vou passar recomendações sobre esse tipo de atividade mais para frente. Existe um risco ainda maior se a gente estiver utilizando roupa úmida ou molhada. Então, é importante que a gente, após o exercício, troque de roupa para não ficar com a roupa suada no corpo, pois a condução de calor é muito maior na água do que fora da água. Inclusive, se for realizar exercícios debaixo d'água, como natação ou travessias, tem que tomar ainda mais cuidado, pois a transferência de calor embaixo d'água chega a ser 70 vezes maior do que fora d'água. Mais um risco que pode acontecer quando a gente se exercita no frio, mas também em casos de frios extremos, é o real congelamento das extremidades, que significa que acontece quando os líquidos
que estão fora da pele ou os líquidos subcutâneos congelam. Ou seja, quando eles ultrapassam uma temperatura abaixo de 0,6 graus Celsius, o que é muito pouco provável aqui no Brasil. Correndo esses riscos ou não, ou seja, se o frio for extremo ou não, a gente tem algumas recomendações para deixar o exercício em clima frio um pouco mais agradável. A primeira delas é exercitar enquanto o sol estiver presente. Pode ser até no horário do meio-dia, que ele é mais quente. Porém, continue tomando os mesmos cuidados com o sol, pois os raios ultravioleta continuam nos atingindo. Ou seja, use boné, use manga comprida, use protetor solar, o que for necessário. O aquecimento no clima frio também deve ser um pouco mais demorado, deve ser um pouco mais longo, pois o corpo demora um pouco mais para atingir a temperatura ótima. Use vestimenta adequada, obviamente. Você pode utilizar roupas mais justas, pois isso vai diminuir o espaço da corrente de ar e vai evitar que o frio chegue tão próximo da pele. Vai facilitar, então, a manutenção do calor corporal. Se for o caso de utilizar um gorro para proteger a orelha, utilize. Se for o caso de utilizar uma luva para proteger de congelamento das extremidades, utilize. Se for o caso de utilizar um cachecol que proteja a boca e o nariz para aquecer um pouco mais o ar que entra nas vias aéreas, utilize também. Uma outra recomendação, inclusive, é dentro do possível, quando a atividade não for de alta intensidade, ou se for possível mesmo, realize a respiração através do nariz, que isso já vai auxiliar também o aquecimento do ar para ele chegar um pouco mais aquecido dentro do nosso corpo, mantendo o frio fora e preservando um pouquinho as nossas vias aéreas e o nosso pulmão. Lembre-se que após finalizar o exercício, você deve tirar a roupa molhada, não deve permanecer com ela. Se você for fazer alongamento logo após o exercício, faça-o ainda com o corpo quente e não esqueça de se hidratar. É mais provável que você não sue tanto e que você não sinta tanta necessidade de beber água, mas a hidratação continua sendo necessária, praticamente da mesma maneira. Se for o caso de realizar atividades físicas em clima extremamente frio, o Colégio Americano de Medicina do Esporte não recomenda que se faça atividade física com temperatura abaixo de 20 graus negativos. Inclusive, eles recomendam que provas de esqui, competições, não aconteçam nessa situação, que eles esperem o clima esquentar um pouco mais, a temperatura subir um pouco mais para que essas provas aconteçam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham adquirido alguns conhecimentos e tomem um pouco mais de cuidado quando se exercitar no frio. Se você gostou, curta, compartilhe, marque seus amigos e até a próxima.